2 semanas após as eleições do segundo turno, a movimentação do futuro governo de Jair Bolsonaro está a pleno vapor. Os dias foram marcados pela montagem e início dos trabalhos da equipe de transição. O presidente eleito também já anunciou os nomes mais importantes que vão compor seu ministério e fez declarações que impactaram na política externa. Conversa comigo o cientista político Oswaldo Deon, que é professor de Relações Internacionais do IBMEC. Bem-vindo, Oswaldo. Obrigado, Vivi, pelo convite. Deon, vamos começar essa conversa pela participação dos militares no governo, a importância, inclusive, que ganha essa participação e a implicação que isso tem, o que a gente pode esperar. Qual que é o significado dessa participação que a gente pode dizer com certeza que em 30 anos não teve nada igual? O presidente eleito e seu vice são militares da reserva, são militares retirados. Eles cumpriram durante um período seu trabalho nas Forças Armadas Brasileiras e compuseram uma chapa apenas com militares, né? Nesse primeiro momento, havia uma demanda de Bolsonaro para que ele pudesse avançar em uma articulação com o mundo civil, mas não foi possível naquele momento da escolha. Isso fez com que muitos militares apoiassem a candidatura de Bolsonaro, da mesma forma também que pudessem se aproximar politicamente das teses e demandas das propostas que apareceram ao longo do primeiro e do segundo turno da campanha. Mas é algo inusitado, porque desde 1999, com a criação do Ministério da Defesa, nós temos um outro caminho para as Forças Armadas brasileiras. Elas contribuem e muito, não é, para a nossa Constituição, para que nós possamos ter também as nossas fronteiras resguardadas, mas esse papel político é dos civis. E tem sido assim não apenas no Brasil, mas na maior parte das democracias espalhadas pelo planeta. Por isso é inusitado. Então, europeus, mesmo muitos analistas nos Estados Unidos, não conseguem entender bem esse protagonismo de quadros das Forças Armadas que passaram a ter um papel político tão destacado. É bom dizer, Vivian, que os militares estão impedidos de fazer política. Os militares que estão engajados nesse momento, os militares da ativa. Cabe apenas àqueles que deixam as Forças Armadas, e é o caso tanto do presidente eleito quanto do vice. É importante mencionar que o Oswaldo Deon é um estudioso das questões de defesa do país, não é? Então, essa é uma pergunta muito focada nesse seu conhecimento. Essa participação inusitada, como você mencionou, pode vir a representar um desafio para o governo Bolsonaro e para o país? Nós, claro, fazemos essa pergunta pensando no nosso passado, ainda recente, de governo militar, de ditadura militar. Os militares têm muitos centros de formação de excelente qualidade no Brasil. É comum que as escolas militares de ensino médio, de ensino fundamental, tenham notas excelentes em testes nacionais. O problema é de que, frequentemente, eles só estudam questões que dizem respeito ao Estado, mas diretamente à administração pública, em escolas de alto comando. Então, apenas oficiais mais graduados têm uma relação mais intensa com aquilo que são as matérias e os temas próprios da administração pública. É comum que militares em uma carreira intermediária tenham apenas uma relação indireta com os assuntos mais ligados, não é, à administração pública e ao governo. Eles têm uma boa formação técnica, mas muitos talvez não tenham a polidez que os políticos têm. Então a gente pôde observar, por exemplo, as declarações do general Heleno ou as declarações do vice-presidente eleito. Eles fizeram declarações que realmente chocaram inicialmente e parece que contaminou, inclusive, os civis. A gente pôde observar as declarações, não é, do Paulo Guedes, quando ele responde de uma forma bastante mal educada a jornalistas, no que diz respeito, por exemplo, às pressões iniciais que ele tem sofrido, não é? São pressões ainda de alguém que nem nomeado foi, de forma a utilizar de palavras de baixo calão. Não é? E é comum em democracias de países tão grandes quanto é o caso do Brasil, tão complexas quanto o Brasil, né, representa no cenário mundial, que ministros, que o presidente, o vice, sejam frequentemente expostos e também pressionados, seja pela mídia, diga-se de passagem. Exato, ou pela sociedade civil também.
Uhum. Agora, então, a pergunta que eu tinha feito era se isso realmente poderia representar um desafio e um risco, né, propriamente dito, para o país, na medida que você estava aí descrevendo como é que eles são formados, mas existe uma desconfiança sobre militares no centro do poder. Bom, essa desconfiança já aparece no governo Temer, não é? Quando foi substituído um civil do Ministério da Defesa por um militar. É de se esperar, porque não há indicações diferentes, de que o novo ministro da Defesa também seja militar. Imaginava-se que fosse o general Heleno, que parece que será deslocado para o Gabinete de Segurança Institucional. Outros militares são cotados. O presidente eleito Bolsonaro já andou dizendo que escolherá um dos militares da Marinha, tendo em vista o equilíbrio não entre a sociedade civil, os estudiosos de defesa, mas dentro das Forças Armadas, porque, ao contrário de toda a história que nós tivemos republicana, onde o Exército sempre foi a força mais relevante, imagina-se que nesse momento, tendo em vista o apoio, ele vai mesclar com quadros da Força Aérea, com quadros da Força Naval e da Força Terrestre. O grande desafio é que os militares cumpram uma agenda civil das funções que são típicas dos políticos ou dos técnicos, daqueles que são preparados na administração pública. O grande desafio deles é saber conviver em um Estado complexo, como eu disse, o Brasil, em que há pressões de todos os lados e que há dificuldades imensas no que diz respeito ao orçamento público. Eles estão preparados para isso? Bom, imagino que alguns estejam, mas a maioria não está. Como também nós temos uma série de políticos que não estão preparados. E a gente pôde observar isso ao longo da história recente do país. Agora, o grande desafio não é exatamente se eles estão preparados ou não. É para que serve as Forças Armadas. E qual que é a função e o papel dos militares, né, numa democracia que nós esperamos que seja sólida, como é o caso do Brasil. Agora, como é que você avalia o que já foi divulgado sobre enfrentamento da violência e aspectos ligados à segurança? A gente já tem ouvido muito falar sobre um enfrentamento que está diretamente ligado a armamento, aprisionamento, não é? Essas são, digamos, os principais destaques quando a gente escuta esse tema. Como é que é a sua percepção sobre esse? Eu acho que esse debate traz a sombra da intervenção federal no Rio de Janeiro. Uhum. E os resultados são realmente decepcionantes. A despeito que talvez tenha havido uma mudança das percepções de segurança na capital e no estado do Rio de Janeiro, os resultados, os números frios, não são nada bons. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente pôde observar... Só observando uma coisa, quer dizer, o teste, né? Esse teste inicial apontou que essa direção que há muitas limitações, porque os militares não estudam segurança pública. Os militares estudam a proteção das fronteiras, as operações GLO, da mesma forma também que as operações de garantia de lei e da ordem, né? Da mesma forma também que alguns crimes, como por exemplo crimes transfronteiriços, né? Alguns que são mesclados, né? Como por exemplo nas eleições, a presença dos militares para poder dar garantia às eleições, da mesma forma que também o controle dos rios, dos mares, né? Do Oceano Atlântico, isso tudo é função dos militares e eles aprendem isso. Agora, a questão da segurança pública envolve muito mais, por exemplo, do que o cerco, do que os postos de checagem, do que a ideia do desarmamento, como está sendo feito no Rio de Janeiro. Envolve toda a parte de inteligência, envolve toda a parte de poder se inserir na vida social carioca, né, fluminense, de forma tal a tentar eliminar as fontes e as causas da criminalidade. Então, nesse caso, os resultados são decepcionantes. Pois é, mas de fato segurança pública vai ser da alçada vai estar associada à justiça no superministério de Sérgio Moro, não é? Você acredita que esse padrão de intervenção, que esse modelo deve ser adotado mesmo numa pasta com o civil? Enfim, esse pensamento de intervenção militar deve ser preponderante? Porque ainda não houve, o Moro pelo menos não fez referência direta a isso ou foi questionado sobre isso.
O que os militares no governo têm dito é de que eles devem ampliar as operações de GLO, de garantia de lei e ordem, de que eles devem replicar, devem aumentar o período da intervenção com a presença protagônica dos militares no Rio de Janeiro, de que eles devem ter um papel maior no que diz respeito à segurança pública e de que eles devem também, nesse caso, combater a corrupção nas forças de segurança, especialmente nas polícias civis e nas polícias militares espalhadas pelo país. Então iria muito além do crime organizado. Exatamente, porque há problemas que dizem respeito à articulação entre a Justiça e a Segurança Pública, o Ministério da Justiça e a Segurança Pública, da mesma forma que envolve o Judiciário. A ideia de poder fazer um superministério, imagino eu, seja para poder combater e dar sentido àquilo que antes era chamado de força-tarefa. Então, esse superministério, ele teria condições, não é, caso ele seja bem sucedido, de poder enfrentar a criminalidade de uma maneira um pouco mais abrangente do que nós tínhamos no modelo anterior. Agora, dada a realidade do país, qual é o seu palpite sobre enfim, a efetividade, né? Uma política dessa dar certo? Se o projeto de segurança pública for baseado apenas na repressão e no enfrentamento, como a gente pôde observar ao longo do tempo, como nas experiências de UPP e nas experiências de enfrentamento no Rio de Janeiro, tem tudo para fracassar. Os especialistas na área de segurança pública têm demonstrado a fragilidade desse modelo, os gastos excessivos desse modelo e, no caso, o aumento não só da criminalidade, mas também de vários grupos que da sociedade civil, como é o caso das milícias, têm confrontado com o crime organizado tradicional. O crime é muito maior do que, por exemplo, o tráfico de drogas, o tráfico de cargas, não é? Os problemas que são relacionados também com as milícias têm feito com que a resposta de segurança pública tem que ser híbrida. Ela não pode ser baseada apenas no enfrentamento, nos modelos de UPP, nas práticas do passado. E que tal a escolha de Sérgio Moro para esse super-ministro da Justiça e Segurança? Há um problema aí, não é? Porque Sérgio Moro, ele, para julgar o ex-presidente Lula e para poder criar na Lava Jato uma perspectiva isenta, ele cria muitas dificuldades, não? A mídia internacional, muitos juristas fora desse país têm apresentado de que isso contamina a Lava Jato. Nós tivemos a saída daquele Carlos Fernando da Lava Jato também dizendo de que as operações, depois da prisão do ex-presidente Lula, diminuíram muito. A gente tem observado... Do Ministério Público. Do Ministério Público. Do Paraná. Nós temos observado de que a ênfase nos demais partidos, que não aqueles que eram ligados, né, ao partido do ex-presidente Lula, aparentemente não tem, talvez, a mesma força quando havia, portanto, uma cobertura diária e operações diárias que existiram ao longo do tempo. Da mesma forma também que agora, no segundo turno, o juiz Moro vazou uma série de assuntos ligados à delação do ex-ministro Palotti. Então isso gera, né, uma desconfiança no que diz respeito à isenção do juiz Moro, mas ao mesmo tempo para Bolsonaro é uma grande ideia, não é? Porque afinal de contas ele traz alguém que talvez seja das figuras públicas das mais bem avaliadas nesse país. A despeito de todas as suas contradições, parte importante desse país tem em Moro uma espécie de herói, uma figura pública que não está contaminada, né, pelos vícios do passado. Possivelmente a mesma parte que elegeu Jair Bolsonaro, não é? Exatamente. Agora, política externa, não é? Nessas últimas semanas a gente viu aí declarações que, não só de Bolsonaro, mas de auxiliares, que impactaram as relações, né, do Brasil externamente, inclusive o comércio, né, que tem impacto sobre o comércio, tiveram repercussão. Uma delas foi o Egito, que suspendeu uma visita que estava programada. O chanceler Aloysio Nunes iria para lá e estava acompanhado de uma série de empresários. Essa visita tinha um propósito de melhorar as relações comerciais entre Brasil e Egito e foi suspensa. A gente não sabe ainda se será cancelada, mas por conta da fala de que o governo Bolsonaro vai transferir a embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém,
que é um polo de disputa entre palestinos e israelenses, né? Mexe ali no vespeiro. Como é que você viu isso, a reação do Egito e esse tipo de coisa que não é isolado? Isso é um caso. Nós temos aí também as declarações de Bolsonaro sobre China, que depois ele recuou, sobre Cuba, que eu não tenho certeza se foi dele diretamente, tenho dúvidas sobre isso, mas fez relações sobre cortar relações com Cuba, não é? Enfim, como é que você vê esse conjunto de declarações e o futuro das relações internacionais do país? Vivian, essas últimas semanas, depois da eleição em segundo turno, foram marcadas pelo desencontro, foram marcadas pelas atrapalhadas, pelas dificuldades, não só daqueles que foram indicados pelo presidente eleito, mas também da sua entourage, daqueles que são mais próximos a ele, daqueles que já estavam indicados até como ministros, né? Na área das relações internacionais, na política externa, a confusão foi muito séria nesse primeiro momento. Talvez seja pelo fato de que não havia um programa de política externa no programa de campanha do candidato, na época, Bolsonaro, né? Como também não havia uma série de outras áreas, né? Não existiam elementos, linhas programáticas mais claras que pudessem organizar o governo após as eleições. Mas na área externa há uma questão realmente muito séria. O Brasil é muito importante para ser considerado internacionalmente como um país menor, não é? Nesse primeiro momento, as declarações, as ações foram realmente muito complicadas, muito problemáticas, não é? Para aquele que vai assumir mais adiante a chancelaria brasileira, né? Imaginando de que realmente os embaixadores é que vão, não é? Os diplomatas é que vão manter aí essa tradição que foi, nesse caso, solapada pelo governo Temer, que colocou 2 políticos à frente do Itamaraty. Mas quebrou uma regra. Uma tradição, né, de que mesmo os governos militares, 64 a 85, eles nomearam diplomatas, né? Mas o governo Temer não, nomeou 2 políticos, fez barganhas e colocando o Itamaraty como moeda de troca. Isso foi realmente, teve um impacto muito grande nos meios acadêmicos e no meio político. O que a gente pode observar é de que a sinalização da política externa... que já tem um problema instalado. Nós não temos um problema novo, nós temos o aumento das dificuldades que tínhamos quando o ex-chanceler Serra disse que iria dar uma pirueta na política externa tentando eliminar a ideologia. E isso foi mantido. Se a gente observar, por exemplo, o programa de Bolsonaro, isso, naquelas poucas linhas apresentadas lá sobre política exterior, lá há isso, a ideia de combater as ditaduras de esquerda latino-americanas, né, com menções a Cuba e a Venezuela, né, a ideia de poder acabar com a ideologia e de substituir o multilateralismo do então ministro Amorim pelas relações bilaterais, pelos acordos de comércio, como aparentemente o ministro Aloysio, o chanceler Aloysio, tem tentado fazer. Não é? O que contraria uma política que vinha sendo implantada há mais de década. Né? Não é exatamente uma política desse governo anterior, seja do governo Dilma ou do governo Lula. O Brasil é um estado intermediário, não é? Buscava ser uma potência regional e esse é o lugar do multilateralismo. Estados com essa representatividade internacional se aproveitam do multilateralismo. Significa dizer, fazem negociações globais, fazem negociações com muitos países, não negociam com um único país, não negociam com uma única potência, porque negociando com vários ao mesmo tempo, países do tamanho, da dimensão e da importância do Brasil tendem a ter benefícios. O Mercosul faz parte disso. Exatamente. Desse esforço. Que Mercosul... foi também, sofreu uma referência aí de Paulo Guedes, que vai ser o super-ministro da Economia, bastante, digamos, jocosa, não é? E dizendo que vai ficar em segundo plano. Exato. Então, o Paulo Guedes ele andou dizendo para a mídia argentina de que a Argentina não é prioridade. Quer dizer, além de ser algo negativo para os vários empreendedores industriais brasileiros, aqui eu gostaria de destacar a Fiat, que é aqui, não é, em Nova Lima e em Betim, a Fiat exporta bilhões para a Argentina, bilhões de dólares, não é? Não priorizar
a Argentina e o Mercosul, coloca em xeque a indústria automotiva aqui no estado de Minas Gerais. Da mesma forma também coloca em xeque quando ele diz de uma visão antagônica em relação à China, ele e o presidente eleito Bolsonaro, de que é preciso retomar as negociações com os Estados Unidos, criando acordos bilaterais com os Estados Unidos, ele coloca em xeque toda a economia mineira, que é baseada na exportação de minério, que é baseada na exportação de outros minerais e que tem uma parceria intensa de décadas, né, com a China. Não é de anos mais. Os chineses já são os principais atores do comércio mineiro já há bastante tempo. Isso já é alguma coisa que está fixada na política comercial externa brasileira e que é decisiva para o êxito econômico do Estado. O Estado se especializou em exportar minerais, exportar automóveis, exportar tudo aquilo que os automóveis precisam para as plantas industriais da Argentina, para Córdoba. Isso gera problemas para Minas Gerais também. Bolsonaro já deu demonstrações claras de identificação com Donald Trump, e Trump manifestou também simpatia, né, pelas ideias e o comportamento do Bolsonaro. Como é que você imagina como é que ele vai se comportar daqui para frente e que importância tem o que aconteceu internamente nos Estados Unidos essa semana, né? O Trump sofreu um revés. Desde que foi eleito, ele surfava aí numa situação bastante confortável no Congresso americano, porque ele tinha tanto o Senado quanto ele tinha maioria na Câmara e no Senado. Ele perdeu nessas eleições legislativas do mês da semana passada, ele perdeu essa maioria na Câmara. Então foi um revés. Como é que isso pode interferir, nos afetar, claro que indiretamente, e nessas relações que os Estados Unidos e o Brasil vão manter daqui para frente, que ganham também uma dimensão diferente com o governo Bolsonaro? Muitos analistas tendem a poder fazer uma comparação entre o presidente Trump e o presidente eleito Bolsonaro. Todos eles seriam presidentes antissistema, seriam presidentes inconformados com a política tradicional, seriam presidentes que desdenham da esquerda, seriam presidentes que tendem a poder buscar políticas mais agressivas, políticas que tendem a dividir seus países. Isso foi importante para a vitória em 2016 de Trump e também tem sido importante para esses primeiros momentos depois da vitória em segundo turno. Mas eles têm diferenças muito grandes, porque o presidente Bolsonaro, ele foi forjado na política, ele não é um outsider, não é alguém de fora da política. Ele é alguém que tem muitos mandatos de deputado federal, esteve ligado a vários partidos envolvidos em vários problemas de corrupção no Brasil. Ele sempre conviveu com o baixo clero brasileiro, não é? Com os deputados menos importantes na estrutura de poder da Câmara Federal. E ele tem uma diferença crucial. Trump defende os trabalhadores americanos em função dos problemas ligados à globalização e não é exatamente isso que o presidente eleito Bolsonaro está fazendo quando ele, por exemplo, termina com o Ministério do Trabalho, quando ele indica na sua fala que ele não vai mais proteger aqueles que dependem da proteção do Estado brasileiro em função de milhares de brasileiros que ainda trabalham em trabalho escravo, das crianças que trabalham sem proteção nos mais variados lugares desse país, com destaque aqui para Minas Gerais, onde nós temos milhares de pessoas que têm situação assim. Nós não temos uma relação intensa do presidente eleito Bolsonaro com o movimento sindical e há, no caso dos Estados Unidos, uma relação com aqueles trabalhadores do meio oeste que, curiosamente, fizeram uma espécie de virada. Que o ex-candidato aqui do PT não conseguiu, não é? Em estados como Wisconsin, em Illinois, não é? Os democratas venceram, não é? Isso sinaliza algo muito importante, porque Bolsonaro parece ter sido assessorado pelo ex-assessor Steve Bannon, né? Que era uma espécie de Midas todo-poderoso da Casa Branca e uma espécie de assessor da nova direita global. E, nesse caso, Só para te pedir, desculpe te interromper, mas para você tentar buscar aí a conclusão que nosso tempo já está bastante apertado.
E nesse caso, me parece de que a derrota de Trump em segundo turno nos Estados Unidos sinaliza para dificuldades para todas essas candidaturas que tentam sobreviver aos moldes do presidente dos Estados Unidos. Então, para a Hungria, para a Polônia, para as Filipinas, não é? Eventualmente até para o Egito, que tem moldes parecidos, a derrota do presidente Trump e a reconquista da Câmara dos Representantes pelos democratas pode sinalizar, no caso, para 2020, uma disputa mais acirrada pelo controle da Casa Branca, com uma eventual vitória dos democratas. Muito bem, isso mudaria as relações, enfim, com os parceiros e alteraria a forma delas, né? Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui, Deon. Sempre um prazer, Vivian. Eu conversei com o cientista político Oswaldo Deon, ele é professor de Relações Internacionais do IBMEC e ele fez aqui para a gente uma análise especialmente da participação dos militares, o aspecto segurança, como é que o governo Bolsonaro pretende, né, olha para a questão da segurança e também sobre a política internacional, que sinais que esse governo eleito está dando para o exterior e as implicações disso. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar. E se você quer rever essa entrevista, é só acessar o YouTube ou o nosso site. Você também pode interagir com a gente por e-mail ou pelo Twitter. Então, até a próxima.